Salve, salve, gente boa! E aí, tudo bem? Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo a gente vai falar a respeito do seguinte, querido: o princípio bíblico da onisciência de Deus. Fica comigo até o final aí, vamos junto! Só que antes, né, que se você não está inscrito, inscreva-se. Conto contigo aí, por favor, não deixe de clicar aí no botão para se inscrever, bem rápido, não vai tomar o seu tempo. Aproveita e já clica aí no sininho. Todos os dias às 6 da manhã a gente está aqui com um vídeo novo, uma reflexão, uma explicação breve, pelo menos da parte mais importante de cada texto. Não são pregações, não são mensagens, mas tem sempre uma palavra direcionada para você. Então, te abençoou, curta, comenta, compartilha, ajuda a gente a alavancar o canal. É muito importante que essa palavra chegue a mais pessoas e você, bem fácil aí, bem tranquilo, você consegue nos ajudar nesse sentido e divulgar aí o canal e abençoar mais vidas. Tá legal? Conto contigo nessa tarefa, vamos junto. Texto desse vídeo, Apocalipse capítulo 4, versículo é o de número 7. Apocalipse 4, 7 diz assim: o primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Amém, querido? Glória a Deus, né? Então, maravilhas aqui a respeito desse texto. Esse versículo complementa o vídeo anterior. Se você não assistiu, assista o vídeo anterior. A gente não falou muito a respeito disso no vídeo anterior, mas a gente já deu as iniciais ali daquilo que viria. Deus, ele reflete muito naquilo da sua criação aqui na Terra, daquilo que existia no céu. A organização, a perfeição, a beleza e tudo que na realidade que a gente vê das coisas ruins acontecendo aqui, elas vêm exatamente em função do caos gerado pelo homem através do afastamento de Deus. Lembrando que a Bíblia ela é um livro que traz princípios. Então já desde Gênesis capítulo 1, um princípio foi estabelecido ali, de que todas as coisas, todos os seres, até as plantas também, elas reproduziriam sempre conforme a sua espécie. Por exemplo, um filhote de urso, um urso, por exemplo, não pode gerar, né, uma ursa fêmea, gerar um boi. Ela vai gerar sempre urso. O boi, a vaca, vai gerar sempre outro bezerro, que vai se transformar em outro boi, outra vaca, e assim por diante. A galinha põe seu ovinho, que se transforma em pintinho, que vai se transformar num galo, numa galinha. Então, sempre de acordo com a sua espécie. A espécie inicial do ser humano, do homem, era de um ser sem pecado. E Deus queria que o homem reproduzisse dessa maneira. Mas o homem só começou a se multiplicar e reproduzir depois do pecado. Então, a matriz foi deformada, a matriz ela foi modificada e aquele princípio de segundo as suas espécies permaneceu. Então, o homem é que mudou a matriz. Então, a espécie que se multiplicou ali não foi daquela matriz original lá, daquela base original de Deus, mas foi da matriz a partir de Gênesis 3 e não da matriz de Gênesis 2. Então, o homem modificou essa matriz e aí por isso foi preciso um novo homem para que uma nova matriz fosse estabelecida, para que o princípio de Deus estabelecido lá em Gênesis 1, que não vai mudar, aquele princípio de Deus não vai mudar segundo a sua espécie, e essa espécie agora seja segundo o sangue de Jesus Cristo, segundo o perdão de Deus, para que a gente volte àquela perfeição lá de Gênesis 1, estão entendendo? Então, uma matriz ela foi desfeita, uma outra matriz ela foi colocada no lugar dessa, para que aquela lei de Deus gerasse homens santos que pudessem ser dignos de estar no céu. Um breve e sucinto resumo para a gente entender o princípio bíblico e a relação do pecado, de toda a destruição do mundo e do caos transformado do mundo após o pecado, em função do pecado e por causa do pecado. Esse texto aqui do versículo 7, que João aqui já dá o prenúncio no final do versículo 6, 4 seres viventes com olhos por detrás e por diante, mostrando aí uma onisciência, mostrando aí que não há para onde se esconder, não há para onde fugir, as asas tocavam as outras. Isso aqui se assemelha demais à visão que Ezequiel teve no capítulo 1, e a gente vai ler aqui Ezequiel 1 a partir do versículo 5, que vai falar assim:
Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, olha aí a visão de João, cuja aparência era esta, tinham a semelhança de homem, cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. As suas pernas eram direitas, a planta de cujos pés era como a de um bezerro, e luzia como o brilho de bronze polido. Debaixo das asas tinham mãos de homem, aos 4 lados, assim todos os 4 tinham rostos e asas. Esses se uniam estas, ou seja, as asas, se uniam uma a outra. Não se viravam quando iam, cada qual andava para a sua frente. A forma de seus rostos era como de homem, à direita os 4 tinham rosto de leão, à esquerda rosto de boi e também rosto de águia todos os 4. Assim eram os seus rostos. Suas asas se cobriam em cima, cada ser tinha 2 asas, unidas cada uma à da outra. Outras 2 cobriam o rosto deles. Cada qual andava para sua frente, para onde o Espírito havia de ir, eles iam. Tremendo isso, né? Não se viravam quando iam. O aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, a semelhança de tochas. O fogo corria resplendente por entre os seres, e dele saíam relâmpagos. Os seres viventes zigue-zagueavam a semelhança de relâmpagos. Então, os 4 seres viventes que obedeciam ao Espírito. No capítulo 10 de Ezequiel, também aqui no versículo Ezequiel 10, versículo 15, vai nos trazer o seguinte: os querubins se elevaram. São estes os mesmos seres que vi junto ao rio Quebar. Que seres que ele viu junto ao rio Quebar? Aqueles que a gente descreveu, que era exatamente ele estava junto ao rio Quebar, lá no capítulo 1. Então são os mesmos 4 seres que ele viu lá no 1. Em Isaías, no capítulo 6, Isaías também tem uma visão do querubim. Em Isaías 6, a partir do versículo 1, diz o seguinte: olha, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. No versículo 6 vai dizer que um dos serafins voou para mim, trazendo uma tenaz na mão. E tem um outro texto que eu queria ler aqui, lá em 2 textos que são muito importantes: Gênesis 3, 24, e depois a gente vai ler Êxodo 25, 17. Gênesis 3, 24 vai dizer que expulso o homem, ou seja, depois do pecado, depois que o homem foi expulso dali do jardim, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então, lá em Gênesis 3, 24, depois do pecado do homem, Deus coloca então, diz o texto ali que Deus coloca querubins, ou seja, Deus colocou mais de um querubim. E a gente indo lá para Êxodo 25, 17, Êxodo 25, 17 vai começar a falar ali a respeito do propiciatório. Preste atenção nessa associação aqui, e aí você vai entender os links que a gente está fazendo com Apocalipse 4, 7. O versículo 17 fala assim, ó: farás também um propiciatório de ouro puro, de 2 côvados e meio, será o seu comprimento e a largura de 1 côvado e meio. Farás 2 querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório, um querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. Presta atenção nisso, olhando para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então, o propiciatório era a tampa
da arca. Em cima do propiciatório estavam os querubins apontando para baixo. Dentro da arca estava o quê? O testemunho e o maná, que era colocado dentro da arca. A arca simbolizava a presença de Deus. Então, toda vez que você fala dessa arca, você está falando da presença de Deus. Eles carregavam ali a presença de Deus. O testemunho é a palavra, são as leis, são os mandamentos. O maná, o milagre, a provisão, o sustento de Deus. E depois, posteriormente, foi colocada ali a vara de Arão. Os querubins estavam olhando para o propiciatório. Propiciatório, o que é o propiciatório? É a palavra propiciária, de fazer um favor. Então, propiciatório é o lugar onde as coisas eram apaziguadas, onde eram feitos sacrifícios e através daquele sangue vinha o perdão, e através desse perdão o homem tinha a sua ligação de Deus, e aquele propiciatório ele fazia o favor, era a graça de Deus, a graça estava presente ali. Naquele propiciatório se representava a graça de Deus. E o que é a graça? É o favor que nós não merecemos. Pelos nossos pecados, ali era feito o sacrifício, simbolizando o sacrifício de Jesus Cristo. Em Cristo tudo isso está resumido e representado, o princípio prevalece, apenas o sacrifício ele está agora na cruz. Nosso propiciatório é a cruz. Então, olhar para a cruz, você está olhando o teu propiciatório, o favor de Deus para aplacar a ira e para que sobre nós não sobrevenha a ira de Deus, foi feito o sacrifício, assim como lá no Éden, quando Deus procurou Adão e Eva, onde vocês estão, Deus não estava preocupado com o que eles fizeram, estava preocupado com o afastamento da presença. Por quê? Porque Deus ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. A preocupação de Deus, ali Deus estava evidenciando a sua tristeza pelo afastamento do homem da companhia de Deus. O propiciatório, ele reaproxima o homem de Deus, e através desse favor, dessa propiciação, dessa libertação dos pecados, através do derramamento de um sangue, que é feito esse favor. O derramamento de sangue já foi feito por Jesus na cruz, basta a gente aceitar esse sacrifício, que esse derramamento de sangue já nos lava e já nos purifica, agora de uma maneira espiritual, representativo daquilo que Deus fazia. Então, ou seja, os querubins estavam olhando para o propiciatório e o propiciatório estava cobrindo a palavra. E aí o que isso aponta para Apocalipse 4:7? Pastor, o que isso tem a ver com Apocalipse 4:7? Nós temos 4 evangelhos na Bíblia. O livro de Mateus, o evangelho de Mateus, ele foi destinado para os judeus. E ele apresenta Jesus como o rei, ou seja, a figura, o leão. O evangelho de Marcos, ele foi escrito para os romanos. Ele apresenta Jesus como o novilho, como o servo. Então, leão e servo. Lucas foi o evangelho escrito para os gentios. Ele apresenta Jesus como um homem. Ele tenta evidenciar a humanidade de Jesus, como Jesus era homem. E o evangelho de João foi escrito para os cristãos, foi escrito para a igreja. E ele tenta exatamente fazer a associação, a evidenciação de que Jesus, ele era Deus. E quais as figuras que nós temos? Lá em Ezequiel, voltando para Ezequiel capítulo 1, a gente tem versículo 10. A forma de seus rostos era como, Ezequiel 1:10 que eu estou lendo, era como de homem, à direita os 4 tinham o rosto de leão, à esquerda rosto de boi e também rosto de águia. Então, as figuras dos 4 evangelhos. Então, a figura de homem, o evangelho de Lucas. A figura do leão, o evangelho de Mateus. A figura do novilho, do servo, evangelho de Marcos. E a figura da águia. A águia é o cristão, que é aquele que voa mais alto, que enxerga de uma maneira diferente. O cristão que estuda a palavra, que ora, que tem comunhão com Deus, que jejua, que separa tempo. Ele tem uma relação com Deus, ele consegue enxergar Deus, e ele consegue enxergar as coisas e ver as coisas de uma maneira diferente. Então, essa associação aqui, esses 4 seres viventes, são obviamente os mesmos seres viventes vistos por Ezequiel, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 10. O próprio Ezequiel vai mencionar no capítulo 10 que era a mesma visão do capítulo 1. Lembrando, que essa divisão de capítulos ela é bem recente, ela é bem nova. A Bíblia não foi escrita originalmente com essa divisão de capítulos, é apenas para facilitar
para a gente conseguir fazer as menções específicas sobre texto. Então isso foi criado bem recentemente, é muito recente isso daí, não era assim originalmente a Bíblia, mas para nossa facilidade didática, exatamente aquilo que Ezequiel fala no capítulo 10 é o que ele está mencionando também no capítulo 1, são os mesmos seres viventes. Deus está evidenciando essa sua onisciência através desses 4 seres viventes, dizendo assim, eu enxergo tudo, eu vejo tudo e tudo está perfeitamente coordenado. Como a gente falou aqui, a visão das coisas que estão na terra representam as coisas que já estão no céu. Quando Deus falou para fazer a arca, quando Deus falou, coloca o testemunho aqui, e os querubins estavam olhando para a palavra, Deus estava direcionando que os querubins apontam para a palavra, e que os evangelhos, que são exatamente as biografias, né, de visões diferentes, de maneiras diferentes de retratar a vida da mesma pessoa que era Jesus. Então o ponto central de toda a Bíblia, mas mais especificamente dos 4 evangelhos, é Jesus. É contar toda a vida de Jesus, as coisas mais importantes, os milagres, os feitos, as palavras, os chamados dos discípulos, o convívio, o relacionamento, tudo girando em torno de Jesus. Então, quando os querubins, lá em Êxodo, que a gente leu Êxodo 25, apontam e olham para o testemunho e olham para a propiciação do pecado, ou seja, eles estavam olhando para uma coisa só, o perdão de pecados, a palavra e Jesus Cristo. Então, isso traz para a gente um simbolismo exatamente dessa ligação de que Deus estava preparando as coisas para evidenciar Jesus Cristo. A Bíblia ela é cristocêntrica. Ela sempre vai gerar e apontar na direção de Cristo. Cristo estava na origem, e tudo vem dele, e tudo vai para ele, e tudo vai apontar para Jesus Cristo. Isso a gente não pode perder. Quando você começa a desassociar ao longo de todo o contexto bíblico, toda a trajetória de história relatada na Bíblia, quando você começa a tirar Jesus Cristo dali, isso é um risco muito grande para o entendimento, para a compreensão da palavra. O que eu e você precisamos entender é que o grande princípio bíblico da onisciência de Deus, ele é evidenciado aqui. Deus está falando que lá no céu já havia essa representação, que ele já tinha falado, tanto lá em Gênesis, que ele já tinha falado na representação da construção da arca, da construção do propiciatório, apontando para a importância de Jesus Cristo, apontando para a importância dos evangelhos, que os evangelhos, a função dos evangelhos é levar o homem ao entendimento de que Cristo, ele é o nosso rei, Cristo, ele é servo como símbolo e modelo para que a gente seja servo, Cristo, ele é 100% homem. Se a gente não entende a humanidade de Cristo, a gente não associa isso à humanidade de Adão, ao novo Adão, a toda aquela trajetória, a gente perdeu um grande princípio bíblico. E Jesus Cristo, ele é Deus, ele é homem e ele também é Deus, ele morreu e ressuscitou, ele veio como homem para trazer para nós esse novo relacionamento, essa nova porta aberta. O véu se rasga de cima a baixo, Deus se mostrando assim, olha, eu quero que você tenha acesso. Esse lugar onde João estava aqui, esse mar de vidro, que lá no capítulo 15 as pessoas ficavam em pé cantando, o que simboliza aquele capítulo 15 ali? Que os vencedores da besta estavam cantando nesse mar de vidro, diante desses seres, estava falando para os seres assim, olha, o sacrifício de vocês valeu a pena. Tudo que vocês olharam para nós aceitamos, nós fomos fiéis, nós fomos leais a todo o princípio. A lealdade está relacionada a um princípio. Então seja leal ao princípio bíblico, seja leal aos evangelhos, creia em Jesus Cristo como rei, como servo, como homem e como Deus. Por quê? Porque isso está na origem, isso está no céu. Então que seja aqui na terra como é no céu, que seja na tua vida como é a vontade suprema de Deus, que você viva isso, que você viva na tua prática tudo aquilo que Deus planejou e que o perdão de Deus através de Jesus Cristo te alcance, que o sangue do propiciatório se derrame sobre você para que você seja plenamente capacitado e habilitado para a boa obra e para entrar no céu glorificando, como está lá no capítulo 15. Dá uma lida no capítulo 15 de Apocalipse e vislumbre principalmente os versículos 3 e 4, aquela canção, você cantando aquilo dali, porque essa é a vontade de Deus. É isso que Deus quer para você,
que você cante aquele cântico lá de Apocalipse 15 e que você tenha relacionamento pleno com Deus. O princípio da onisciência. Deus está olhando tudo, Deus está vendo tudo, nada escapa aos olhares do Senhor. E para isso Ele deixou os evangelhos. Siga, obedeça e aceite. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.